Direto da redação. Deixa eu chegar agora a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Você que está aqui na TV, você acompanha as imagens comigo. Onde está o Zé Armando Barreto, ele é vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba e também do Itabapuana. E ele participa do Fórum Nacional, Fórum Brasileiro de Bacias Hidrográficas, que acontece durante a semana em Natal, no Rio Grande do Norte. Zé Armando, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. E muito agradecido pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui de água, né, de gestão hídrica. Nós estamos aqui realmente trabalhando muito pelo sucesso e de uma boa gestão e da garantia e da segurança hídrica deste país todo. Nós somos mais de 5 mil pessoas aqui em Natal trabalhando nesse sentido. Ô Zé Armando, o Fórum Nacional de Bacias Hidrográficas, só para a gente aqui esclarecer quem está no rádio, quem está nos acompanhando aqui nas multiplataformas, ele acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, como já falei, mas ele nesse momento debate essa questão hídrica no Brasil, porque nós temos algumas regiões que enfrentam escassez de água. Eu vou trazer aqui a informação aqui para dentro aqui de algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. Nós temos escassez de água em alguns bairros de Macaé. Nós temos escassez de água ainda em Rio das Ostras. O abastecimento ali acontece em dias intercalados em bairros. Nós temos escassez de água em alguns bairros, vamos dizer aqui também, do Rio de Janeiro, do Grande Rio de Janeiro. E essa questão, todo mundo diz que ela ameaça se agravar com a instalação de usinas termoelétricas em Macaé. Vai instalar ali um polo ali de 13, 14 usinas termoelétricas, e me parece que vai aumentar muito a demanda por água nessas usinas. E se diz que vai afetar o abastecimento de água em algumas cidades, e a Prefeitura de Macaé diz que não, que vai se usar tecnologia lá que não vai afetar o abastecimento. Eu gostaria que você, assim, nos mostrasse o que de fato vai se afetar ou não em termos de abastecimento de água aqui na região, o Armando? Gravíssima. Você falou em termoelétrica, é importante a gente entender o que está acontecendo. Há mais de 50 anos foi feita uma barragem lá no alto, lá na Tapera, em Trajano de Moraes e Macaé, e essa barragem ela interrompe o curso do rio Macabu. E toda essa água ela é desviada pelo rio São Pedro para o rio Macaé. Ela soma no abastecimento humano em Macaé e soma no fluxo do rio Macaé para poder permitir que essas termoelétricas sejam instaladas, né? Permitir, entre aspas, né? Que tem que ser feito um estudo muito bem feito para se entender se realmente vai ter oportunidade de abastecimento seguro no futuro, principalmente para a população. A gente está aumentando aí um número grande de pedidos de licença de termoelétrica, já tem algumas instaladas em Macaé, e todas as termoelétricas dependem de água. E essa água, com parte muito, muito importante dela, vem desse rio São Pedro, que vem da Tapera, que interrompe o curso do rio Macabu, que segue em direção a Quissamã, a Quissamã, a Conceição de Macabu, e a Campos, né, ele é abastecedor da Lagoa Feia. É muito preocupante isso. A interrupção é total na Tapera, é a transposição do rio Macabu para o Macaé, para abastecer a população de Macaé e para abastecer a instalação, permitir a instalação dessas termoelétricas. Tem que ser feito com muito critério, com muita preocupação. É uma discussão grande aqui em Natal, porque a gente fala com felicidade da transposição do Rio São Francisco. Zé Armando, esse evento que está acontecendo, está sediado em Natal, ele acontece anualmente, esse Fórum Nacional dos Comitês de Bacia. Gostaria que você explicasse exatamente o Comitê de Bacia do Médio São Francisco e do Itabapuana, qual é a região que abrange esse comitê? Na realidade, o nosso comitê, onde nós somos gestores aí, eu sou vice-presidente, é o Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul e do Rio Itabapuana, que são duas importantes bacias que a gestão é feita no nosso Parlamento das Águas aí,
que é sediado na UENF, a nossa sede é na UENF. O Comitê de Bacia, ele é o fórum de discussão, de entendimento e de gestão dos nossos recursos hídricos. E essa discussão leva à tranquilidade, leva à harmonia hídrica para você atender a economia produtiva, a agropecuária, para atender as indústrias e atender principalmente o abastecimento humano. Nós somos os gestores. O grupo do Comitê de Bacia são 30 membros numa plenária, são 6 membros numa diretoria. Nós somos os gestores dessas demandas. A gente ouve as partes, entende o que a natureza está indicando, os sinais da natureza, entende o que vem acontecendo em situações críticas. A gente fala em transposição do rio Macabu, mas a gente tem uma situação muito mais grave ainda acontecendo no Rio Paraíba do Sul, né? Porque já está em transposto lá 130 metros cúbicos por segundo, e agora eles estão querendo transpor mais 50 mil metros cúbicos por segundo. Isso é um absurdo, entendeu? A gente já tem, no inverno, somente no Paraíba, a gente já tem uma crise muito grande de água, nível baixíssimo, e para abastecer a capital do Rio de Janeiro, em torno lá, Herói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, já está se falando em transpor mais 50 mil metros cúbicos por segundo. Isso é muito preocupante. Um túnel para transpor mais 50 mil metros cúbicos por segundo. Estamos discutindo, estamos brigando para que isso não aconteça, assim como também a gente briga para que a transposição do Rio Macabu ela seja revista e que a gente devolva o curso do Rio Macabu natural, que ele foi interrompido. Não deixar de abastecer Macaé, não deixar de permitir que as indústrias sejam instaladas, principalmente as termoelétricas, não atrapalhar o crescimento de Macaé, mas permitir que a sobrevivência, que as garantias hídricas do nosso lado aqui, que a Lagoa Feia seja protegida, porque ela recebe água do Macabu, com essa interrupção ela é prejudicada. E a gente tem que fazer esse equilíbrio, tem que discutir, tem que ouvir as partes e tem que ficar preocupado com tudo, entendeu? É um trabalho herculíneo, mas a gente tem conseguido desempenhar. Quando as pessoas falam que a gente está lá em Natal, curtindo a praia, estamos nada. A gente olha a praia pela janela e trabalhando muito, de 8, 9 horas da manhã até 100 horas para acabar. Ontem chegamos aqui, era 11 horas, depois de participar de várias oficinas de mesa, de discussão, de palestras. E estamos aqui trabalhando pela nossa região aqui. Não só eu, tem mais 5 diretores do Comitê de Bacia, do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, trabalhando aqui nesse propósito. Mano, qual a região aqui, quais cidades que você acredita que vai enfrentar, ou que está sob ameaça de enfrentar escassez de água aqui nessa região, entre região dos lagos, Baixada Litorânea, norte do estado e noroeste do estado do Rio de Janeiro? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com todas as cidades da região norte, noroeste como um todo, da região norte, essa área litorânea, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio é abastecido por Jutunaíba, né, e uma boa parte aí recebe água do lago de Jutunaíba, que também não está com muito equilíbrio, não. Mas se nós não tivermos entendimento, nós não buscarmos recursos para fazer investimento em reservação de água no alto aí na serra aí, e também em relação ao Paraíba, em toda a região lá acima da Costa Verde, da região de Resende, de Volta Redonda, a gente vai ter que fazer reservação. Açudes, lagos grandes, de grande porte, para poder guardar a água no verão e liberar a água no inverno. Fazer igual, não tem a história da cigarra e da formiga, quando a formiga quer ensinar a cigarra que você tem que armazenar a fartura do verão para você poder gastar, usar no inverno. Isso a gente tem que fazer com a água. A gente tem que aproveitar a água que vem do verão com muita força. A gente viu esse verão agora, 900 milímetros de água aí nessa região de Quissamã, de Carapebus, alagou tudo, e essa água foi toda para o mar. Então ela não foi armazenada. Essa água poderia ter sido armazenada, por exemplo, na Lagoa Feia. Nós jogamos 240 milhões de metros cúbicos de água
para o mar. Não que a água não tenha aqui para o mar, mas não nesse volume. A gente podia ter armazenado. Como podia ter armazenado lá na Tapera, um volume maior, um nível maior na Tapera, a gente poderia estar garantindo o abastecimento de Macaé. Mas, infelizmente, Roberto, quem faz a gestão desse volume de água lá na Tapera, lá no alto do Macabu, lá em Trajano de Moraes, é a empresa que se utiliza para vender energia. Ela usa essa água para vender energia e ela também tem um controle da represa. Isso não é. A água é um bem de todos. Nós deveríamos, nós comitês, nós população, nós que somos usuários dessa água, deveríamos ter esse controle na mão e nós não temos. É a empresa que vende energia, a Quantas, vou falar o nome aqui, que ela faz a regulação. E nós já fizemos a proposta, que ela aumentasse o nível da Lagoa da Tapera, permitiria o vertimento para devolver o fluxo ao rio Macabu, da Lagoa, não, perdão, do reservatório da Tapera. Ela aumentaria o nível, que ela tem condição de, recebendo água no verão, aguardar um pouco mais de água, aumenta o nível, devolve o fluxo natural ao rio Macabu, que ele é cortado ali, interrompido, e garante água de Macaé. Mas a gestão, infelizmente, é feita por essa empresa. A gente não tem nenhum tipo de interferência. Isso é um equívoco federal que precisa ser corrigido. Os comitês, a população, os usuários têm que sentar, discutir e entender qual é a melhor forma de se fazer gestão hídrica na represa da Tapera. Assim como também a gente tem que entender qual a melhor forma de fazer a gestão hídrica no Rio Paraíba do Sul, para a gente não ficar sem água em Campos, por exemplo, que se abastece do Rio Paraíba do Sul, para não deixar a língua salina penetrar, garantir o fluxo do Paraíba com armazenamento, garantindo no verão e soltando a água no inverno, para não deixar, por exemplo, São João da Barra sem água, que se abastece também no Paraíba, e uma parte do ano a água é salinizada, ela não consegue aduzir a água para poder abastecer a população de São João da Barra. É um ciclo grande, muito poderoso e que depende de boa gestão, de eficiência, de pessoas que estejam envolvidas. Não é altruísmo, mas como eu, como outros que estão, como nossos do comitê, como toda a sociedade como um todo, a gente está envolvido nessa discussão. Essa discussão da água é importante. Nosso futuro é água. Nós somos água. 60% do nosso corpo é água e a gente está deixando ela desnecessariamente não ir para o mar, mas correr entre os dedos, né? Falta eficiência, não nossa, falta eficiência de todo, inclusive do poder político, que tem que entrar na discussão, mas como gestor, entrar na discussão do lado do equilíbrio, do lado da harmonia, do lado da garantia do abastecimento, da garantia da água para a produção agrícola, para a produção pecuária. Tem que ter equilíbrio, falta a discussão ser mais ampla. Eu estou conversando aqui com o Zé Armando Barreto, vice-presidente do Comitê de Bacias da Baixo Paraíba, Robertão. Baixo Paraíba, perdão, né? No médio do Baixo Paraíba. Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana. Perfeito. Meu caro Zé Armando, você continua aí. A gente recebe água do médio. O Paraíba é um rio, desculpa, vou até do médio. O Paraíba é um rio nacional, né? Ele nasce lá em São Paulo, na Serra, em Areia, daquela região, lá são as nascentes. No São Paulo também. O Rio Paraíba é interessante, ele nasce, vai perto de São Paulo, depois ele volta para seguir o curso até a Foz, lá em Gargaú, em Atafona, em São Francisco, Abapuana, em São João da Barra. Um detalhe que eu não falei, Roberto. Se a gente perde fluxo no Rio Paraíba, continua perdendo, o rio está baixíssimo agora nessa época do ano, a gente já está torcendo para chegar a chuva, a gente tem um lençol freático muito rebaixado. Municípios, por exemplo, que se abastecem do lençol freático totalmente, como São Francisco, Abapuana e São João da Barra, eles podem ficar sem água se o fluxo do Paraíba continuar reduzindo, se as lagoas continuarem sendo baixadas aí por interferência de quem tem interesse em baixar a lagoa para ganhar terra. A gente tem que ter essa garantia. Se baixar a água dos rios, se baixar a água das lagoas, os lençóis baixam, ficam bem mais baixos, e quem se abastece dessa água pode ficar sem água. Vou falar uma coisa mais séria ainda. Nós temos um grande investimento na nossa região, um grande empreendimento, que é o Porto do Açu. Se a gente não reservar água nas lagoas, que reabastece esses aquíferos, de onde se abastece o Porto do Açu, a gente pode atrapalhar a condição de produção, vamos falar assim,
do Porto do Açu, de todas as empresas que estão instaladas. A gente tem que se preocupar também com abastecer os aquíferos, recarregar os aquíferos. Inclusive, eu sou o coordenador dos grupos de nascentes e áreas de recarga. E a área de recarga são as áreas que reabastecem os aquíferos. E o empreendimento Porto do Açu se abastece hoje totalmente do aquífero em Borê. Se a gente não cuidar para reabastecer ele também, a gente não discutir, fazer uma boa gestão, pode interromper o trabalho lá, não agora, mas daqui a alguns anos do Porto do Açu, né? Todo aquele complexo ali. É muito bacana todo esse tema aí. E nós estamos trabalhando aqui para trazer harmonia para esse uso. Armando Barreto, Zé Armando Barreto, que está nesse momento em Natal, no Rio Grande do Norte, participando do Fórum Nacional de Bacias Hidrográficas. Muitíssimo obrigado aqui pela sua participação, Armando. Você vai ficar aí até sexta-feira e bom trabalho aí, tá certo? Na capital do Rio Grande do Norte. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. E é importante que a gente comece a pensar que nós todos dependemos da água. Nós todos dependemos não do trabalho que a gente está fazendo aqui, que é importante discutir todo esse processo a nível nacional, 5.000 pessoas aqui, gestores de água, dialogando, mas é importante entender que cada um de nós tem que ser participativo, tem que ser eficiente, tem que ser proativo e tem que levantar a voz e falar, ó, eu sou água, eu preciso de água, eu tenho que estar nesse diálogo, eu tenho que participar. Venham para as discussões dos comitês de bacia, as reuniões são abertas, venham para as discussões dos fóruns, toda a população, inclusive aquela população, inclusive o poder público, que venha mais firmemente para essa discussão, já participa, mas que venha mais membros, mais secretários dos municípios, mais representantes das indústrias para essa discussão, porque a gente dialogando, a gente consegue um equilíbrio, a gente conseguindo investimento somente de quem usa. Essas termas, só para dar um exemplo, essas termoelétricas de Macaé, que estão se instalando, começaram a investir em reservação, eles pagam uma outorguinha lá, não sei o valor que é, a gente não consegue identificar. Mas se eles investirem em reservação, para abastecer a si próprios, nós vamos poder garantir também o abastecimento da população de Macaé, de Rio das Ostras, de Barra de São João ali, de Casimiro de Abreu, né, de toda essa nossa região. 92 municípios do nosso estado depende do rio, ou do rio Paraíba do Sul, ou das nossas lagoas, ou no caso da região do lago de Jutunaíba lá, que tem água de Jutunaíba, né? A gente depende da água. Água, nós somos água, gente. Vamos cuidar e vamos entrar na discussão. Todo mundo tem que vir para dentro do diálogo. Perfeito, querido. Bom dia para você, muito obrigado. Obrigado, Roberto, pelo espaço aí, bom trabalho. Parabéns. Está aí a participação do Zé Armando Barreto, que está em Natal nesse momento, no Rio Grande do Norte, participando do Fórum Nacional do Comitê de Bacias, Fórum Nacional, Fórum Brasileiro, mais de 5.000 municípios sendo representados nesse evento.